aqui as principais características dos conselhos de saúde e conferências de saúde. Lembrando que conselho de saúde tem caráter permanente deliberativo, sempre teremos esses conselhos de saúde. E tem a questão deliberativa, não são órgãos, na verdade, a composição consultiva. Aqui nós teremos a deliberação. E nós teremos aqui que é colegiado, porque tem a representação de vários segmentos. Então, são órgãos colegiados, com representatividade do governo, aqui, e prestadores de serviço, que corresponde a 25%, profissionais de saúde com mais 25% e usuários com 50%. Nós teremos que os conselhos de saúde formularão estratégias, não vão executar as ações de serviço de saúde, mas formularão estratégias para a melhoria das ações de serviço de saúde. E também terá o controle aqui da execução da política de saúde. Esse controle é a fiscalização, inclusive dos aspectos econômicos, da questão financeira que está sendo aplicada. Então, tem a fiscalização, inclusive aqui nos aspectos econômicos e financeiros. Já as conferências de saúde ocorrerão pelo menos a cada 4 anos em cada um dos entes federativos. Vai fazer uma avaliação da saúde daquele município, aquele estado, daquela união. Inclusive, nós temos o seguinte: a cada 4 anos começamos as conferências nos municípios. Quando faz todas as conferências dos municípios de cada estado, o estado vai fazer a sua conferência estadual de saúde, porque vai levar em consideração o que foi debatido nas conferências municipais. E a Conferência Nacional de Saúde vai levar em consideração o que foi debatido nas conferências municipais e nas conferências estaduais de cada estado. E com isso vai fazer esse planejamento, porque as conferências de saúde são essenciais para avaliar a situação de saúde e propor melhorias, propor alternativas de superação dos problemas enfrentados na nossa organização. E isso faz parte do planejamento em saúde, que é ascendente, começa do nível local, passa para os estados, a nível nacional. E essa ação de planejamento ela é essencial, gente, pois ela considerou fatores que foram apontados pelos segmentos da sociedade: usuários, prestadores de serviço privados, gestores e profissionais de saúde. Olha como é interessante. Então, a cada 4 anos, pelo menos, nós temos as conferências de saúde em cada ente federativo. Tem que se avaliar a situação de saúde nessas conferências, vai propor diretrizes para a solução dos problemas encontrados de acordo com o recurso que é disponível. É convocada pelo Poder Executivo, por exemplo, de cada município, cada estado, e de forma extraordinária pode ser convocada pelo Conselho de Saúde ou por ela mesma, uma conferência para convocar outra. Então, extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde, por exemplo, se o prefeito ou o secretário municipal de saúde não convocar a conferência, o conselho pode convocar a conferência, porque é uma participação da sociedade na situação de saúde da população de cada município, de cada estado, do Distrito Federal e da União. Olha só, gente, ficou bem fácil. Aqui nós temos também alguns critérios que são adotados pelos municípios e estados para receberem recursos da União. Professor, o que significa isso? Nós temos o Ministério da Saúde, gente. Ele descentralizou muitas ações para os estados e principalmente para os municípios. Mas também tem que enviar recursos para o desempenho dessas ações. Tem os recursos próprios, nós já falamos sobre isso, que os municípios eles têm seus recursos próprios, estados, mas também tem um recurso que é de nível federal, que são recursos transferidos para os estados e municípios por meio do Fundo Nacional de Saúde, que é o órgão financeiro do Ministério da Saúde, que vai repassar para os fundos estaduais de saúde e para os fundos municipais de saúde. Muitas vezes é um recurso que é passado fundo a fundo. O que significa isso? De um órgão financeiro da União para o órgão financeiro dos estados e municípios da saúde, em contas específicas, em blocos de financiamento, muitas vezes de forma automática, de forma mensal e regular. Gente. São ações que nós temos aí no financiamento da saúde. E para que ocorra esse repasse, precisamos de algumas condicionalidades dos municípios. E vamos aqui verificar. Ter o Fundo de Saúde dos municípios e estados. O Fundo de Saúde significa um órgão que vai ter as contas específicas para cada bloco de financiamento de forma organizada. A contabilidade não vai ser a mesma da contabilidade da educação, da assistência social. O recurso tem que ser gasto com aquela ação. O recurso da atenção básica que foi transferido da União para o município vai ser gasto na atenção básica. Um recurso para o SAMU vai ser gasto no SAMU. Um recurso para o hospital, no hospital. E assim sucessivamente. Um recurso para um CAPS vai ser utilizado no CAPS. E tudo isso é organizado pelo Fundo de Saúde que tem em cada ente federativo, como nós falamos, inclusive na União. Conselho de Saúde. Todos os entes federativos precisam ter Conselho de Saúde. Mas não é qualquer conselho, é um conselho que respeite a composição paritária. Composição paritária quer dizer que metade dos conselheiros precisa ser de quê? Precisa ser representante dos usuários, pelo menos. Dentre outras ações.
Planos de saúde. Precisa ter o plano de saúde que é elaborado pelo menos a cada 4 anos. Então, tem o plano de saúde, gente, a cada 4 anos. Relatório de gestão anual, que é uma prestação de contas das ações e dos serviços que foram desempenhados no ano em cada município, estado e a nível nacional. Então, esses relatórios aí de gestão que permitem o controle dos recursos repassados. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Municípios, por exemplo, do orçamento municipal de recursos de arrecadação municipal precisa destinar pelo menos 15% para a saúde. Estados, 12%. Distrito Federal, 15% ou 12%. Vai depender da base de tributo que arrecadou, porque o Distrito Federal é um ente misto. Então tem que ter essa contrapartida dos recursos para receberem esse financiamento a nível federal para os estados e municípios, via fundo a fundo. E nós temos também a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos, salários, previsto o prazo de 2 anos para sua implementação. Isso daqui você vai lembrar da Lei 8.142. Essas disposições são da Lei 8.142 de 1990. E nós temos, gente, muitas vezes que esse fator aqui não é considerado com a Lei 8.000, com a Lei 141 de 2012, que é uma lei que não é tão cobrada nas provas de concurso, tem que se verificar o edital. Lá fala, por exemplo, que tem que ter o plano de saúde, o fundo de saúde, o conselho, tem que ter o relatório de gestão, tudo isso, mas não traz muito claramente essa questão da comissão de elaboração de planos de carreira. Que, na verdade, todo município, estado, união já tem que ter seu plano de carreira para os profissionais da área da saúde, mas alguns deles não têm, então tem esse problema que a gente verifica. Mas aqui é importante frisar o seguinte, que o prazo para a elaboração dessa comissão é 2 anos, que é o que está na lei, literalmente. Lá, uma lei de 1990, e é cobrado nas provas de concurso, inclusive já vi prova de concurso, colocar que o prazo para a sua implementação é de 1 ano, mas isso foi algo lá de 1990, não se aplica mais na atualidade, gente. Mas ainda é cobrado nas provas de concurso. Precisamos ficar atentos a isso. E vamos aqui para a nossa questão número 8. Vamos lá, sem perder tempo, sem perder foco. Tem que ter animação o tempo todo. Vamos lá conquistar a tão sonhada aprovação. Olha, vamos aqui à questão número 8. Acerca do disposto na Lei 8.142 de 1990, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Professor, a Conferência de Saúde, as conferências, são realizadas pelo menos a cada 4 anos. Então, será que tem como ela fazer esse papel? Só é feita a cada 4 anos. Na verdade, as conferências, gente, são realizadas para avaliar a situação de saúde e propor superação, levando em consideração o recurso que é disponível. Essa ação aqui, essas ações que estão descritas no item 1 são dos conselhos de saúde, gente. Então, eles é quem vão formular estratégias, que vão participar dessa formulação de estratégias e do controle da execução da política de saúde. Não vão executar os conselheiros, mas eles vão passar do controle, inclusive dos aspectos financeiros e econômicos. Item 1, falso. Vamos para o item 2. A elaboração do plano de saúde é um dos critérios estabelecidos para que os municípios, os estados e o Distrito Federal recebam os recursos relacionados à cobertura das ações e serviços de saúde da União, do Ministério da Saúde. Então, esse item está perfeito. Nós temos que plano de saúde é além daqueles fatores que nós falamos aqui anteriormente. Vamos seguindo. Item 2, verdadeiro. Item 3, vamos lá, gente, chegando aqui na reta final. Estamos aqui fazendo uma análise bem ampla da nossa legislação do SUS, políticas de saúde, para a sua prova da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão e para qualquer prova de concurso e residência da enfermagem. Item 3, o Conselho Nacional de Saúde deve se reunir a cada 4 anos. Aqui, gente, quem vai se reunir a cada 4 anos? As conferências de saúde. Para fazer o quê? Avaliar a situação de saúde, gente. Avaliar a situação de saúde, grifem isso. E propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Inclusive, gente, os planos de saúde, que são instrumentos de gestão realizados, que são elaborados pelos entes federativos, eles vão levar em consideração o que foi proposto nas conferências de saúde. Por isso que o planejamento ele tem a participação popular. E isso é bem claro em relação à legislação do SUS. Eu já participei na organização de uma conferência de saúde do município que eu trabalhei, na atenção básica, foi um momento assim, riquíssimo em que nós fizemos com a participação popular mesmo, e o que foi debatido nas conferências de saúde foram encaminhados para a composição do plano de saúde do nosso município. Então, isso é essencial para o fortalecimento da gestão e participação popular do SUS. Esse item 3 está falso porque traz a definição de conferências de saúde. Lembrando que os conselhos de saúde, exemplo do Conselho
Na Sinal de Saúde precisa se reunir pelo menos uma vez por mês. Observamos então, gente, que a letra C é a nossa resposta, pois apenas o item 2 está verdadeiro. Os demais itens 1 e 3 estão falsos. Vamos aqui seguindo.